Não sei se você está sabendo, mas o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta. Meta, o que é Meta? É a empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Pensa o poder que essa empresa não tem. Que são as três, né, pode dizer facilmente, as três maiores redes sociais do planeta. E aí, né, ele fez um vídeo, o Mark Zuckerberg, anunciando algumas mudanças, né? E aí a gente vai assistir esse vídeo, o vídeo está com legenda, e a gente vai fazer um formato de react. O que é react, Bruno? Eu vou colocar o vídeo na tela e vou assistindo junto com vocês, certo? Vou assistindo junto com vocês, aí eu vou parando e fazendo os comentários, parando, e a gente vai fazer nesse esquema, tá bom? Então vamos lá. Mark Zuckerberg com a palavra. E a gente vai parando e comentando, né? Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots Repara, voltar às nossas raízes, né? around free expression on Facebook and Instagram. E aí ele cita Instagram e Facebook. E aí ele cita liberdade de expressão. Foca nisso, tá? I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression. Sobre a importância de proteger a liberdade de expressão. Correto? And I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online. Sobre os possíveis danos do conteúdo online. Então, o que ele cita é o seguinte. Mas muita coisa aconteceu nos últimos anos. Houve um amplo debate sobre possíveis danos do conteúdo online. Governos, aí ele cita governos e a mídia tradicional, né? Tem pressionado, então, ou seja, são os governos e as mídias que têm pressionado para e ele usa essa palavra. Media have pushed to censor more and more. Censurar. Então vai pegando as palavras que ele está usando. Liberdade de expressão, mídia tradicional, governos, voltar às raízes, certo? Vai escutando. A lot of this is clearly political. Muito disso é claramente político. Então ele dá um ponto. Muito disso é claramente político. Ponto. Né? Depois a gente vai analisar. But there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Mas aí ele né, fala, né? Assim, realmente tem muita coisa ruim, né? Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to... Aí ele vai começando a falar assim do que eles têm feito atualmente. Então ele fala, então construímos, né, muitos sistemas. Aí ele já coloca uma palavrinha que não é à toa. Sistemas complexos para moderar o conteúdo. Moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Ou seja, e esses sistemas que nós implementamos cometem erros. Certo? Beleza. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. E aí ele faz uma jogadinha no sentido assim, esses sistemas cometem erros, portanto, se tiver 1% de erro, o Facebook tem milhões, né, bilhões, com B de bola, bilhões de usuários no mundo inteiro. Então, se 1% de erros são milhões de pessoas. É isso que ele está querendo dizer. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. E aí ele usa de novo a palavra censura. Correto? Censura. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. E aí ele fala, né, sobre eleições, principalmente eleições nos Estados Unidos, né? Que aí tá tendo esse ponto de inflexão, diz ele. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies. Então a gente vai voltar às nossas raízes, simplificar nossas políticas, né, e tentar evitar, né, reduzir os erros. And restoring free expression.
E de novo ele fala, e restaurando a liberdade de expressão. On our platforms. Okay. More specifically, here's where... E aí ele fala, né? Aí ele é bem claro no que ele vai falar. Ele vai falar assim, ó, e aqui, ó, mais especificamente é aqui que é isso que a gente vai fazer. E ele vai citar as coisas que eles vão, que ele vai, as mudanças. Então ele vai citar as mudanças aqui. Então quais são? Vamos lá. What we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X. Então vamos lá. Qual que é a primeira mudança que vai acontecer nas redes sociais? Ele acabou de dizer. Dentro dessa empresa, da Meta, tanto em Facebook quanto em Instagram, existem os verificadores de fatos, né? Checagem de fatos. Ou seja, uma pessoa publicou um vídeo, né? Essa pessoa está falando que chá de própolis cura câncer, certo? Chá de própolis cura câncer. A gente claramente sabe que isso é mentira. Mas ele tem um vídeo lá falando que chá de própolis, nem sei se existe, né? Vou dizer um exemplo aleatório. Primeira vez que eu vi essa expressão. Também, agora que eu vou cair na real aqui. Na verdade, assim, própolis cura câncer. E aí ele tá falando que própolis cura câncer. Própolis cura câncer. E aí você vira e fala assim, beleza. E aí dentro dessa empresa, tanto do Facebook quanto do Instagram, tem pessoas, claro que eles usam muita inteligência artificial para verificar também, né? Mas eles têm profissionais pagos, remunerados, para ficar verificando. Então pensa a quantidade de pessoas para ficar verificando uma enorme quantidade de publicações que acontece todos os dias, né? Então é muito oneroso para a empresa Facebook, Meta, né, basicamente, manter esses funcionários, né, verificando essa quantidade de publicações. E aí ele fala que a gente vai substituir esses verificadores, esses checadores de publicações por notas da comunidade. E o que são as notas da comunidade? E aí ele até cita o X, né, que é o antigo Twitter. O que são as notas da comunidade? Né? São pessoas, eu e você, trabalhando de graça para uma empresa trilionária. Em resumo, é isso. Porque como que funciona lá no X? Se alguém coloca lá, própolis cura câncer, pessoas podem chegar naquela publicação e colocar assim, opa, isso é uma mentira. Então, eles colocam uma nota. A comunidade do Twitter, né, do X, está falando aqui que essa aqui é uma notícia falsa. Então, eles estão, além da gente usar a rede social, além da gente usar e ser o produto, porque quando a gente está numa rede social, a gente fica recebendo anúncios. E são anúncios baseados naquilo que a gente gosta. Então, se a gente recebe um anúncio de uma picanha, é porque a gente demonstrou lá na rede social que a gente gosta de carne. Então, ele já vai mostrar, ele gosta de churrasco, por exemplo. E aí, a gente assiste conteúdo de churrasco, vê conteúdo de churrasco, curte, comenta. Então, a gente gosta. Portanto, a gente vai receber anúncios. Então, as redes sociais traçam o nosso perfil, entende o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E, a partir disso, envia anúncios para a gente. Então, quem é o produto? Qual é o produto das redes sociais? Nós, os usuários. Então, a gente já está usando a rede social, é o produto, não ganha nada para isso, só gasta, né? Porque a gente fica recebendo o anúncio. E, além disso, a gente agora vai trabalhar para o Mark Zuckerberg. Olha só que loucura. Certo? Então é isso. Então tá tirando profissionais pagos dentro da empresa por pessoas que vão verificar aquele conteúdo. Isso é muito perigoso, porque se for uma notícia falsa, própolis cura câncer, é falso. Mas se ninguém fizer uma nota da comunidade, se não houver pessoas, né, se pessoas não checarem esse fato, ele vai circular, certo? E dessa forma, pessoas podem acreditar nisso. Estou usando um exemplo muito
entre aspas, bobo, mas tem pessoas que podem acreditar. Tem gente que acredita que viu Jesus no céu, gigante, esses vídeos com inteligência artificial. Pessoas acreditam nisso. Então isso é muito complicado. Esse primeiro ponto que ele falou é muito complicado, tá? Vamos lá. Starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. E aí ele tá falando, né? Desde quando Trump, o Mark Zuckerberg nesse vídeo aqui, ele se posiciona em um lado, certo? Então, muitos donos, né, muitos bilionários, trilionários, sei lá, muitos trilionários, eles preferem manter-se em sigilo. E o Mark Zuckerberg foi, durante todo esse tempo, um bilionário em sigilo. Todo mundo sabe o nome dele, mas ele não entrava em polêmicas, ele sempre ficava na dele. Uma vida muito assim... Quem que é a esposa do Mark Zuckerberg? Então, tipo assim, dá pra você encontrar essas informações, mas ele é muito reservado. Mas em 2025, esse vídeo está demonstrando o quê? Que ele escolheu um lado. Que ele decidiu ativamente começar a participar do jogo político, diretamente, né? Porque a gente sabe que quando se tem muito dinheiro, né, igual o Mark Zuckerberg tem, né, o dinheiro se converte em poder político. Então, por exemplo, uma Vale da Vida, né, caso vocês não conheçam, é uma mineradora, né, bilionária. A Vale, ela não precisa se preocupar com casos, por exemplo, com leis que vão prejudicar elas. Sabe por quê? Porque elas chegam lá no Congresso, compram metade dos deputados e pedem para eles votarem a favor de uma lei que beneficia a ela. Então, dinheiro no mundo de hoje é poder político. E isso em menor grau também. Grandes comerciantes de cidades entram nas câmaras de vereadores e pedem que leis sejam afrouxadas ou alteradas para benefício próprio. Isso é muito comum. Então, pessoas muito ricas, elas já estão no jogo político, já estão manipulando o jogo político, fazendo lobby e tudo mais. Mas o Mark Zuckerberg, nesse anúncio, ele coloca um lado. Ele se coloca num lado. Ao lado de quem? Do Trump. Que o Trump é da extrema-direita, né? Então ele se coloca de um lado da extrema-direita. Assim como o Elon Musk também, né? Que inclusive é ministro, né, do Trump. Mas aí ele fala sobre como, quando o Trump foi eleito, a mídia começou a bater muito nessa questão sobre a desinformação, né? Como ela prejudicava a democracia. E é verdade, gente. E é verdade. Imagine só. Imagine só que a rede social não tem limite nenhum, só essas notas de comunidade e por aí vai. Então tudo pode ser publicado. Aí um político vai lá e coloca uma propaganda negativa sobre outro político, né? Só que é claramente mentira, né? Claramente mentira. Essa rede social, ela vai ser muito assim, né? Vai deixar rodar essa notícia falsa, essa mentira aí. E essa mentira vai atingir milhões de usuários dentro daquela rede social. E aí a pessoa vai acreditar em coisas absurdas, né? A gente fez uma aula sobre fake news recentemente. Recomendo que vocês assistam, né? E aí, os dois lados publicam notícias falsas. Esquerda e direita publicam notícias falsas. E é prejudicial para a democracia. Porque a democracia não é um jogo livre, no debate livre de ideias, onde todo mundo pode expressar ali os seus desejos e vontades e votar no melhor candidato por ser o melhor candidato, entende? E aí, quando você recebe uma notícia
falando mal de um certo político, que é mentira, aquela notícia chegou, você não sabe que é mentira ainda, mas aí você acreditou naquela notícia, acreditou naquela mentira, e isso te faz não votar mais naquele candidato, ou seja, manipulou o resultado eleitoral. Então, uma notícia falsa consegue manipular um resultado eleitoral. A gente teve um caso muito, nítido na eleição de 2022. 22 não, 24. Quando na Prefeitura de São Paulo. Nos 45 do segundo tempo, o Pablo Marçal publicou nas suas redes sociais, que tem milhões de seguidores, uma foto falsa, ou melhor, a foto era verdadeira, mas era um laudo falso, dizendo que o candidato que estava concorrendo com ele, era cheirador de cocaína. Deu tipo assim, como se fosse um exame toxicológico. Ah, Bruno, mas era falso mesmo? Então, o doutor que assinou aquele laudo, ele estava morto. Então era falso. Tinha erro de gramática, de português, lá no laudo, escrito. Só que foi lançado aos 45 do segundo tempo, essa notícia. E aí muita gente decidiu não votar, provavelmente, acredito eu, que muita gente decidiu não votar no Boulos, porque viu que ele era usuário de drogas, enfim. Então manipulou o resultado eleitoral. E é claro, toda a mídia, vendo essa notícia falsa, correu para falar que era falso, mas a gente sabe que a mentira corre muito mais longe do que a verdade. Vai muito mais rápido também. Então, aqui ele está falando sobre como a desinformação é uma ameaça à democracia. E é, tá? Então, continuando. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. E aí é interessante que ele... Enfim, tô parando muito, mas é interessante, tá? É interessante. Aqui ele fala como eles pagam checadores de fatos, até hoje. Então, eles se tornaram os árbitros da verdade. Olha como essas palavras são fortes, Ele usou palavras muito fortes aqui. Os árbitros da verdade. Mas a gente sabe muito bem que quando uma notícia é verdadeira, é verdadeira. Quando uma notícia é falsa, é falsa. Própolis cura câncer? Não. Não existe interpretação disso. Ou é, ou não. O céu é rosa. Às vezes fica, pior que às vezes fica. Pior que às vezes fica. Dependendo da hora do dia. O céu é verde, o céu é verde. Não, aí não fica. Então, ou é verdade ou é mentira. Mas aqui, eles se colocam nesse lugar de árbitros da verdade, esses checadores de fatos. A gente tem que ter um pé atrás também com checadores de fatos. Por quê? Porque tá checando se o fato é verdadeiro ou não. Então, vai confiar em somente uma agência de verificação de fatos? Tem que confiar em outras, Confere em outras, para ver o que elas estão falando. Mas é isso que ele está dizendo. Então, eles se colocam num ponto assim, nós não queremos ser os árbitros da verdade, com os nossos checadores. Então, por isso que agora a gente está alterando para as notas da comunidade, But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Ele está só confirmando isso que a gente... So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Isso. Então ele está falando que vai adotar muito forte essas notas da comunidade, que são os usuários trabalhando de graça para a empresa bilionária. Certo? Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. Tá, isso aqui foi uma das coisas mais problemáticas dessa mudança, Que assim, eles estão simplificando, inclusive, coisas muito sérias, E aí ele dá o exemplo, como gênero, como... Aí vamos voltar aqui, ele usa duas palavras. Topics like immigration and... Imigração e gênero,
Então, tópicos como imigração e gênero... Aqui, ó, segundo vamos ficar nos We're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of e livrar de um monte de restrições sobre tópicos. Aí, nessas restrições estão o quê? São, a rede social, o Facebook, estaria agora permitindo, em Facebook e Instagram, permitindo que usuários coloquem ali, né, e possam colocar como se pessoas homoafetivas, então gays, lésbicas e por aí vai, são como se fossem doenças mentais. E isso seria agora permitido. Isso é muito complicado. Esse ponto é muito complicado. Por quê? Porque a gente sabe que desde sempre, né, tem homens que gostam de ficar com homens e mulheres que gostam de ficar com mulheres. Ao longo de toda a história da humanidade, a gente vê isso. Ah, Bruno, mas é só humano que faz isso. Não é não. Procura imagem de leão cruzando com outro leão, você vai encontrar. Ou seja, esse comportamento na natureza, a gente não pode esquecer que nós somos bichos na natureza, a gente tem comportamentos que são naturais, e isso é natural. Pesquisa a história de Alexandre o Grande e seus soldados, e você vai entender o que eu estou falando. Certo? Então aqui ele vai se livrar desse monte de restrições que no Brasil são leis. Eu não posso virar e falar na rede social que é doença mental, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Eu não posso falar isso. Porque se eu fizer... Porque lá no Código Penal tem uma lei falando que homofobia é crime. Que racismo é crime. E por aí vai. Né? E o Facebook está flexibilizando isso. Então, muito complicado. Restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has... Olha lá, ele coloca, o que começou como ser um movimento inclusivo, né? Tem sido cada vez mais usado para fechar opiniões. Né? Então ele coloca assim, como se fosse... Não, tá certo o debate, tá certo sobre tudo ser um debate. E não é certo isso, gente. Não é certo. A liberdade de expressão, ela tem um limite. Qual é o limite? Na vida do outro, né? Na segurança do outro. O seu direito vai até onde começa o do outro, né? Então não existe... Uma coisa que a gente tem que entender, gente, não existe liberdade de expressão irrestrita. Não existe. Inclusive tem uma frase muito boa que diz o seguinte: se você é muito tolerante com o intolerante domina, né, o discurso e tira o espaço que você tinha. Né? Não é exatamente isso, mas esse é o sentido que eu estou querendo dizer. Então, se a gente pensar na liberdade de expressão, é muito usada, né, essa palavra liberdade. Ah, mas eu quero ter o direito de dizer o que eu penso. Você pode dizer o que você pensa, né? Se não for crime. É tão simples, né? Não é, Michel? Básico. Não, o povo complica demais as coisas. Meu Deus. Eu posso dizer que é normal matar negros pela cor da pele? Não. Por quê? Porque é crime. Entende? Mas esses arautos da liberdade da expressão dizem que eles têm que ter o direito também de falar isso. Né? Loucura, né? Vai continuando. Has increasingly been used to shut down opinions. Agora eu vou mais rapidinho para pegar os pontos and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms.
E aí ele está dizendo o seguinte, isso aqui é muito claro, e eu quero dizer para todos que vamos deixar todo mundo falar o que pensa. Ou seja, se você é racista, misógino, nazista, se você gosta do bigodinho, se você acha que é normal, ou seja, ele está flexibilizando tudo isso, tá? Atenção. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platform. Ele usa a censura de novo, né? Então a gente está mudando a forma como a gente aplica a censura. Bruno, é normal ter censura? Até certo ponto, sim, porque vivemos em sociedade. A gente não pode falar o que pensa. E vão ter aqueles que vão falar o que pensam que é crime. Esses devem ser censurados. Não é verdade? Esses devem ser censurados. E ele está dizendo que eles vão ter um novo approach, né, nessa aplicação da política de censura. Né? Correto? We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. Beleza. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. Beleza, então o que está falando aqui é que eles vão verificar antes de aplicar qualquer penalidade. E como é hoje? Se você publicar um conteúdo nazista, ele é retirado imediatamente. Né? The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back... Aí ele falou aqui que os filtros são, né, o negócio que ele falou no início dos erros. Né? We're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platform. Ele está usando bastante, né, Michel, a palavra censura, né? Beleza. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. Então eles vão verificar bastante, né, de retirar o conteúdo. Ou seja, vão verificar bastante, né? Então, se é uma coisa criminosa, vamos ficar verificando. Vamos ficar verificando. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back 4, né? civic content. O conteúdo For a cívico, while, the né? community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. Tá, aí o que ele está falando? Porque teve um momento que a rede social, né, que o Facebook e Instagram, ele começou a tirar alcance, né, supostamente, a gente em alguns casos via que isso não era verdade, mas é um conteúdo claramente político, com intenção política, então ele restringia o alcance. Aí ele está falando aqui que ele está revendo isso, que na verdade não faz mal, né? Então vai deixar todo mundo, as publicações voltarem a ter alcance. Só que a gente tem que analisar o seguinte, ele não escolheu um lado. Qual lado que ele escolheu? Ele escolheu o lado da extrema direita. E ele está falando aqui que ele vai deixar circular novamente publicações de cunho político. Será que de todos os lados? Né? Muitos acreditam que não. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Tá, ele tá falando que está mudando, né? A equipe de verificação da comunidade, né? Não da verificação de comunidade, quer ver? Ó? Da moderação de conteúdo fora da Califórnia. Está mudando de local, né? Out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Ó, de novo, olha só.
É o lado, ele escolheu um lado, né? Ele escolheu um lado, né? Se antes no início do vídeo tava meio que escondido, agora já falou, né? Agora ele falou claramente, finalmente vamos trabalhar com o presidente Trump. Então ele está falando Trump aqui, né? to push back on governments Para repelir os governos around em the world todo that are mundo going after American que estão indo companies atrás de and pushing empresas to americanas. Olha só que loucura, né? E empurrando Censor para more. censurar mais. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. E isso é um perigo. Isso que ele acabou de falar é um perigo. Nós somos a nação que... Como é que é? Quer ver? The US Os Estados Unidos têm a proteção constitucional has the mais strongest forte constitutional protections for free para a liberdade de expressão no mundo. E isso é um perigo. Por quê? Porque quando você é tolerante com o intolerante te mata. Né? Simples assim. Por exemplo, você pode encontrar claramente, né, manifestações lá nos Estados Unidos nazistas. Um monte de gente com a bandeira nazista, vestido de nazista, andando, marchando na rua com gritos nazistas. E os policiais em volta olhando, né? Assim, tipo, nossa, uma passeata, né? Vamos ficar aqui caso alguma coisa violenta aconteça. Aí a manifestação é pacífica. O que o nazismo prega, né, gente? Não se esqueçam da história, né? Aí e aí tá liberado. Tá liberado isso aí lá nos Estados Unidos. Liberdade de expressão máxima. É isso. free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship Tá criticando a Europa, né, que aplicou recentemente uma lei lá falando que não é assim, regulamentando o Facebook, não é a várzea, né? Então não pode falar. and making it difficult to build anything innovative there. Latin America E aí ele cita países latino-americanos, ele citou o Brasil indiretamente. Ele citou o Brasil com o Xandão, né? O Xandão não teve uma luta ali política com ele sobre não pode, ele falou que tem que fazer, não teve recentemente, não teve? Então, é isso aí. E aí ele fala países latino-americanos, ou seja, nós, Brasil. Né? American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from Aí citou a China, né, que é a nova guerra even fria. working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. E aí ele pede apoio global aos Estados Unidos, sendo que claramente a China vai passar os Estados Unidos, né, se não passou ainda. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies to restore free right, that we still need to work on our content moderation work. Looking forward to this next chapter. É isso. Stay good out there. É isso. É isso que a gente ficou bastante tempo nesse tópico, tá? Mas é importante a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? Assim, isso é um movimento claramente político. Isso é um movimento claramente político. Então, o Mark Zuckerberg está se colocando no campo da extrema-direita, se colocando ao lado de Trump, como o Elon Musk escolheu um lado, vai aplicar no Instagram e no Facebook algo muito mais flexível com relação à liberdade de expressão, né? E eles batem muito nessa tecla da liberdade de expressão, sendo que a gente não pode ter liberdade de expressão irrestrita. Por quê? Até onde a pessoa pode dizer? Até onde é crime, né? Então, a gente tem que analisar os próximos capítulos, né, dessa história. Claro que o governo do Brasil, Ministério Público, já entrou em contato, já pediu, como assim vai liberar isso tudo aí? Então, o governo, né, o Brasil, como um país que deve ser soberano, já entrou, né, já se colocou ali a postos, a gente quer mais explicação sobre isso. Procure as notícias para você ver. Então, ele está cobrando, né? E aí, Mark Zuckerberg, o que é isso? O que é isso? O que você está falando aí, rapaz? Você está ficando maluco, né? Você está ficando louco? Como assim? E aí é lógico, né? A gente tem que analisar muito bem os próximos capítulos dessa história. Correto?
E aí, só pra gente fechar, nenhuma rede social é isenta, tá? Certo? Nenhuma rede social é isenta. Por que nenhuma rede social é isenta? Porque existe algo que se chama algoritmo. É possível que nem todo mundo saiba o que é algoritmo. Mas algoritmo é um conjunto de códigos que define o que vai aparecer para você. Certo? Então, quando você abre o Facebook e você vê uma publicação, quem escolheu essa publicação, né, para aparecer para você? Quem escolheu? Foi o algoritmo. Só que quem criou o algoritmo? Quem fez o algoritmo? Quem desenvolveu o algoritmo? Essas empresas, essas big techs, o Facebook, o Instagram e por aí vai. Eles criaram esse algoritmo. Então eles escolhem o que aparece pra gente. Só que vamos pensar o seguinte. Imagine que a partir de hoje, todo mundo que abriu o celular nas redes sociais só vai ver um discurso político, de um lado. Só. Vez ou outra, uma a cada 100 ou uma a cada 1000, você vê um contraponto. Isso cria um senso comum de uma ideia. Isso forma opinião. Certo? Então as redes sociais manipulam o debate político. Como? Escolhendo o que aparece para você, né? Então é muito complicado, né? Muito complicada essa história. E aí, né, a gente vê claramente um movimento, né, do Mark nesse sentido. Oi pessoal, eu tenho um recado super importante para vocês. A minha meta é chegar a 1 milhão de inscritos até o final desse ano. E para isso eu preciso muito da sua ajuda. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos não é inscrita no nosso canal. E todo dia eu trago dicas gratuitas para você dominar o seu celular. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais dicas incríveis, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal também. Isso é muito importante para mim e também para todas as pessoas que precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor.